Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula continuaremos apresentando as características da função PROC-X, tá? Nós apresentamos já alguns vídeos atrás a primeira diferença entre a famosa função PROC-V e a função PROC-X. Neste vídeo vamos apresentar um outro cenário, onde o PROC-V ele não consegue alcançar e com a utilização da função PROC-X você consegue obter o resultado. Por exemplo, temos aqui uma tabelinha de teste, uma base de testes, onde nós encontramos as colunas que são conhecidas como campos, valor pago, valor cotado, representante. Então temos este relatório com essas informações. Do lado direito, encontramos a nossa estrutura de pesquisa, tá? Então nós vamos apontar um nome de algum representante, e logo abaixo ele deve retornar o valor que foi pago para esse representante. Então veja que o valor pago se encontra na primeira coluna da esquerda e o nome do representante se encontra na última coluna da direita. Nesse caso, se você fosse utilizar a função PROC-V, aliás, a função PROC-V não consegue alcançar esse resultado. Pela estrutura da tabela como ela foi montada, o PROC-V ele só consegue fazer uma leitura da esquerda para a direita. Então, se eu for dar para ele um nome, esse nome aqui, essa coluna com nomes, elas deveriam estar nesta primeira posição. Aí sim o PROC-V consegue fazer o deslocamento para a direita e ele encontra os dados relacionados. Nesse cenário aqui, sem que você tenha que alterar a tabela original, o interessante não é alterar a tabela original, é você usar a fórmula adequada de acordo com a estrutura. O PROC-V, a famosa PROC-V, não consegue alcançar esse cenário. Para você resolver até um certo tempo aí essa questão, você teria que utilizar duas funções, a função índice junto com a função corresp. Essas duas conseguem fazer esta manobra, consequentemente você consegue obter este resultado, tá? Mas é claro que não tem necessidade dessas duas funções serem utilizadas, porque nós estamos estudando nesta série de vídeos as vantagens de você dominar a função PROC-X. Então a função PROC-X ela também pode ser utilizada como alternativa para você, ao invés de você trabalhar com a função índice e a função corresp, você tem essa possibilidade aqui. Então vamos começar primeiro definindo aqui o nome que vai ser analisado, tá? Vou clicar em qualquer nome, dar um Ctrl C, lembrando que mais adiante você vai aprender a fazer listas, tá? Listas personalizadas. Mas para essa nossa fase aqui não há necessidade ainda, tá? Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, já tem aqui, Então eu quero que ele me traga o resultado, o valor pago para o Caio. Utilizando então a nossa função PROC-X, vamos acionar PROC-X, lembrando que o PROC-X ele está disponível para os assinantes do Office 365 ou para quem tem o Excel 2019 em diante, tá bom? Aqui no caso, já localizamos a função PROC-X, e aí ele pergunta qual é o valor que será procurado. O valor que será procurado é este nome daqui, ponto e vírgula. Em qual coluna encontraremos este nome? Ele será encontrado nesta coluna com os representantes, ponto e vírgula. Na sequência, em qual coluna ele vai encontrar o resultado que você precisa, o resultado desejado? O resultado que eu desejo, ele se encontra nesta primeira coluna, que é o valor pago. Somente isso já é o suficiente, já podemos fechar o parênteses e podemos finalizar com Enter. Veja que ele retorna o resultado corretamente, tá certo? Bem simples, e caso você faça alguma alteração, vamos trocar aqui o nome de uma outra pessoa, Ctrl C, vou clicar aqui do lado, vou dar um Enter, e ele já atualiza automaticamente
de maneira correta, tá certo? Então essa é mais uma outra faceta da função PROC-X, tá? Estamos apresentando aqui esta série de vídeos, né, onde nós estamos mostrando as possibilidades de utilização desta função. Dá uma praticada aí, é claro que nos próximos vídeos apresentaremos outras formas de você utilizar essa poderosa função. Para quem trabalha com Excel vale muito a pena, hein? Função PROC-X no Microsoft Excel. Por aqui, professor Marcos Xavier, obrigado pela atenção e até a próxima aula.